Vamos lá. Eu vou me ocupar primeiro do que eu chamo de questão conceitual, né? Que tem a ver com a natureza jornalística do problema e com o que eu chamo de cultura do denuncismo, a cultura dos vazamentos, né? Mais uma vez, ante a projeção de uma reforma estrutural poderosa, importante, relevante, no caso, a da Previdência, uma que contraria interesses e que afronta no seu escopo privilégios, solta-se uma bomba para paralisar o país. Não digo, obviamente, não tenho provas para isso, que seja essa a intenção, mas é preciso retomar o histórico relativo à reforma da Previdência. Vamos lembrar lá atrás do governo Temer, 2017, maio de 2017, a reforma da Previdência engatilhada. Naquela altura, o governo tinha maioria constitucional para votar a emenda e veio a bomba Janot, a bomba Joesley Batista, a bomba JBS, que ceifou a reforma da Previdência naquela ocasião. Agora, nós estamos numa circunstância parecida. É preciso refletir sobre isso. Mais uma vez, de uma maneira ou de outra, o Ministério Público envolvido e também a Lava Jato. Esse é um ponto importante, um ponto que me é caro, porque as corporações, sim, elas atuam. Como editor, como jornalista, mas também como editor, eu hoje me fiz a pergunta: eu publicaria o conteúdo divulgado pelo Intercept? A minha resposta é imediata, óbvia. Não, eu não publicaria, porque para mim os meios são decisivos e eu desprezo esse fenômeno vazador seletivo de conteúdos privados ou sigilosos. É algo de que falo aqui sempre. Há quanto tempo eu falo disso? Nesse caso, me parece ter havido, e aí é isso, é corrida de crime, é corrida de ilegalidade. Parece ter havido um passo além, uma invasão, hackeamento de celulares para extração de conteúdo. Os conteúdos existem e nós os examinaremos aqui, mas é preciso contextualizar o ambiente em que as coisas estão se dando no Brasil. Parece, aliás, e a Vera pontuou isso, que vamos entrar num novo folhetim, que a cada dia serão ministrados, gota a gota, novas informações desdobradas, retiradas desse conteúdo ao qual ninguém tem acesso, a sua integralidade. Então tem alguém escolhendo, né, editando e soltando, e avisando que tem mais e que fará isso aos poucos, é o que está dito, né? Isso é o quê? Isso é investimento na paralisia do país. É um investimento em insegurança e instabilidade, um ambiente que torna impossível um pacote de reformas. A vida pública no Brasil foi sequestrada por essa cultura do denuncismo. E isso é muito grave. Vazamentos seletivos de informações sigilosas, alimentando toda sorte de linchadores de um lado ou de outro. E condenando. É assim que a gente vive. Justiçamento, em vez do devido processo legal. Eu fico confortável aqui para dizer que foi arrombada a porta do inferno. Agora vamos fazer o quê? Vamos escolher, porque sou de esquerda, porque sou de direita, um vazamento é bom, o outro é ruim? É esse o caminho que nós vamos tomar? Não há elementos no que se conhece até agora, no material disponível até agora, para falar em anulação de condenação contra Lula. Não há. Vá se fazer a torcida onde quiser, mas os fatos não autorizam isso. Da mesma forma, como essas conversas, como as informações foram obtidas ilegalmente, houve uma invasão no celular, nos dispositivos dos procuradores e do então juiz Sérgio Moro, não podem servir como prova, não tem efeito jurídico. Nós estamos aqui, portanto, tratando de desdobramentos políticos que podem sim comprometer a Lava Jato. A pergunta é: esse fato, essa novidade, essa divulgação será explorada
pelos maus políticos contra a Lava Jato, não há a menor dúvida. O Renan Calheiros está em ação, nesse exato momento, usando isso como gancho. Mas tudo isso não torna os fatos existentes inexistentes. Os fatos existem. A gente precisa examiná-los. As conversas existem. O que eu extraio das conversas? Para mim, muito claramente, é preciso dizer, o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, exorbitou. Teve um comportamento antiético, se pode dizer. Eu fui pesquisar que ele fere a Constituição Federal, no que se refere à função do juiz, fere o Código da Magistratura, sem dúvida nenhuma. Mas ele não é mais juiz. Então, não convém entrar nesse detalhe. O que incomoda nas conversas é que o Moro, em diversas vezes, para mim fica claro, pelo menos em duas, instrui, orienta mesmo o Deltan Dallagnol. Aliás, como se fosse um superior do Deltan Dallagnol, como se tivesse uma hierarquia e ele estivesse acima. E aí, é uma questão delicada sobre a qual a gente precisa falar. Tenha os serviços prestados que tiveram o juiz Sérgio Moro. Há uma separação entre a função do juiz e do procurador, entre a função do órgão julgador, eventualmente condenador, e do órgão acusador. Quando essas fronteiras se diluem, e nessas conversas algumas vezes isso acontece, é um atentado ao Estado de Direito. Nós não temos a figura do juiz investigador, aliás, lembrando o inquérito do Dias Toffoli de que falamos aqui. Lembra? Uma atuação que exorbita o papel do juiz. Então, é preciso falar sobre as coisas. Tem vários exemplos e tem um sobre o qual eu gostaria de falar, que é, mais uma vez, uma discussão conceitual. Eu escrevi sobre isso. É uma fala do Moro que diz o seguinte: ainda desconfio muito, falando para o Deltan Dallagnol, ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. A fala continua, mas essa frase é muito significativa. Desde quando há esse papel para um juiz limpar o Congresso, varrer o Congresso? O que isso quer dizer? O que isso vende? Um juiz que tem como propósito varrer o Congresso, limpar o Congresso? Não haveria eleições para isso? Não seria um papel do eleitor renovar o Congresso? A rigor, os críticos do Sérgio Moro dirão que ele teve sucesso nesse projeto. De que maneira? A política está na lama. A política foi criminalizada, a atividade política foi criminalizada. Isso é grave. De tudo o que há nessas conversas, nada me parece mais degradante do que essa fala do juiz Sérgio Moro.